Você está preparado para o fim? Capítulo 4. Tema desta semana: o tempo do fim, parte 1. Sábado. Meta de hoje: leitura das páginas 78 a 84. As 70 semanas de Daniel. É importante conhecermos a cronologia dos últimos tempos, para nos localizar e também para ganhar a sensação de urgência que esse assunto deve produzir em nós. Na verdade, não temos mais tempo a perder. Para isso, precisamos conhecer o que foi revelado ao profeta Daniel no capítulo 9 de seu livro, A Visão das 70 Semanas. Em Daniel, capítulo 9, versículos do 20 ao 21, lemos: Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Essas palavras retratam a postura de um líder do povo de Deus, confessar seu pecado e o pecado do povo da igreja. É desse tipo de líder que a igreja necessita em nossos dias. Espero que entre os que estão lendo este livro surjam muitos irmãos que exerçam uma liderança espiritual forte, para que a igreja possa avançar em sua preparação para a volta do Senhor. Essa visão foi trazida a Daniel pelo arcanjo Gabriel. Além dele, constatamos na Bíblia a existência do arcanjo Miguel. Enquanto Gabriel é o arcanjo mensageiro, Miguel é o guerreiro. Sempre que há guerra, é o arcanjo Miguel que luta. Podemos ver isso em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e o versículo 21, e Daniel, capítulo 12, versículo 1. Também em Judas 9 e Apocalipse 12, 7. E toda vez que há uma mensagem a ser entregue, é o arcanjo Gabriel que a transmite. Daniel, capítulo 8, versículo 16, Lucas 1, 19 e 26. O versículo seguinte é um encorajamento para nós. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel 9, 23. Deus nos ama, deseja falar conosco e conceder-nos sua revelação. Para isso é necessário orar. Se você despender tempo em oração diante do Senhor, Ele lhe enviará Gabriel com uma mensagem cheia de revelação. Por ser um homem de oração, Daniel recebeu a revelação do que estava por vir. Se desejarmos receber revelação de Deus e sua direção, precisamos separar um tempo para orar e ter comunhão com Ele. No versículo 24 lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O segredo para interpretar essa visão é saber que as semanas são semanas de anos, ou seja, uma semana equivale a 7 anos. Portanto, Deus determinou para o povo de Israel e para Jerusalém um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. O trecho acima profetiza que, no final do período mencionado, ocorrerão os eventos citados no versículo. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade refere-se à morte de Jesus na cruz. Trazer a justiça eterna, por sua vez, diz respeito ao fim desta era, ao reino milenar. Por fim, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos são referências ao começo do período do milênio. A partir do versículo 25, temos os detalhes. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas,
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No versículo são mencionados 3 eventos. O primeiro é a ordem do rei da Pérsia a Neemias, para que voltasse a Jerusalém, a fim de restaurar e reedificar a cidade. O segundo evento é a reedificação das praças e circunvalações, ou seja, a finalização da restauração de Jerusalém. O terceiro evento é a morte do ungido, o príncipe, que se refere à crucificação do Senhor Jesus. O segundo evento, portanto, marca a separação entre as 7 semanas e as 72 semanas do período completo, que vai desde a ordem para a reedificação até a morte do Senhor Jesus. Dessa forma, temos 3 eventos com 2 períodos, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém, com suas praças e circunvalações. São 7 semanas, 49 anos, desde a conclusão da reedificação de Jerusalém até a morte de Cristo, o ungido, são 72 semanas, 434 anos. Somando os 2 períodos, temos 69 semanas, 483 anos, faltando apenas uma semana, 7 anos, para completar as 70 semanas de anos. Incrivelmente, a história comprova que os judeus levaram exatamente 49 anos para reedificar Jerusalém e que desde a conclusão da reedificação até a morte de Cristo foram exatamente 434 anos. No versículo 26, o arcanjo Gabriel prossegue: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, referindo-se à crucificação do Senhor Jesus. Após mencionar a morte do Senhor, há um salto na história remetendo à destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Embora tenha mencionado esse fato, o objetivo não era falar do general romano, mas de quem ele prefigurava, o anticristo, que há de vir. O versículo 27 diz: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O general Tito, portanto, simboliza o anticristo. Dessa maneira, conforme a profecia registrada no livro de Daniel 9, resta uma semana, ou seja, 7 anos, para se completar as 70 semanas determinadas para o povo de Israel e para Jerusalém. Esses 7 anos terão início quando a firme aliança com muitos for feita pelo anticristo. Vê tabela na página 81, as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. A grande questão é que quando o Senhor Jesus foi crucificado, houve uma quebra na contagem do tempo determinado para o povo de Israel e para Jerusalém. Podemos dizer que o cronômetro de Deus foi acionado quando a ordem do rei da Pérsia foi dada a Neemias, mas no momento em que Jesus morreu na cruz, ele foi desativado, interrompendo-se a contagem, faltando exatamente 7 anos para o cronômetro zerar. Ninguém sabe o tempo exato que durará essa interrupção, ou seja, quando o cronômetro será acionado outra vez. É exatamente nesse período que estamos inseridos. Isso é maravilhoso e mostra como nosso Deus é misericordioso. É maravilhoso ver que Deus planejou tudo. Seu plano não excluiu Israel, mas por amor a nós e por causa da dureza do coração dos israelitas, ele nos abriu uma porta. Eles rejeitaram a Jesus, que se voltou para os gentios. Se não tivesse endurecido o coração, talvez não teríamos chance de entrar. A Bíblia mostra que o povo de Israel faz parte da oliveira original. Porém, uma vez que rejeitaram o Senhor, nós que éramos ramos da oliveira brava, fomos enxertados na original. Romanos 11, dos versículos 17 ao 20. Deus não cortou a oliveira boa e a jogou fora. Ele nos tomou
e nos enxertou nela. Quero encorajar você a orar por Israel. Deus prometeu a Abraão que todos que abençoarem Israel serão abençoados. Em contrapartida, todos que maldisserem Israel serão malditos. Devemos, portanto, abençoar essa nação em nossas orações. Apesar de terem rejeitado Jesus, no final da grande tribulação, pouco antes da batalha do Armagedon, quando os exércitos do anticristo estiverem para destruir Israel e 2/3 dos judeus tiverem sido mortos, o terço remanescente invocará o nome do Senhor. Eles reconhecerão que aquele a quem transpassaram é o Messias, e o Senhor descerá do céu com os vencedores montado em cavalos brancos e destruirá todo o exército do anticristo. Ainda haverá salvação para o povo de Israel. Deus nos tomou e enxertou na oliveira original. Estamos desfrutando hoje da seiva e da raiz da oliveira original. Um dia no reino ainda teremos comunhão com Abraão, Isaque e Jacó. Lembremos sempre de Israel em nossas orações. Todo esse período de 490 anos é, portanto, para o povo de Israel. Se a contagem do tempo não tivesse sido interrompida, quando o Senhor Jesus morreu, não haveria lugar para nós na história diante de Deus. Por isso, ele parou o cronômetro e inseriu a era da igreja. Até hoje, passaram-se 483 anos que se cumpriram com precisão impressionante, mas a Bíblia não registra quando os 7 anos restantes terão início. Ninguém sabe quando essa última semana começará para se completar o número de anos determinados para o povo de Israel. De uma coisa estamos certos: o cronômetro que controla esse tempo já está nas mãos de Deus. Quando esse cronômetro for novamente acionado, teremos exatos 7 anos até a segunda vinda de Cristo, que aparecerá publicamente nas nuvens. Então, não haverá mais tempo. O Senhor não voltou ainda porque nos ama e está aguardando que nos arrependamos e nos preparemos para a sua volta. 2 Pedro 3:9. Esses últimos 7 anos da era atual são divididos em 2 metades. Os primeiros 3 anos e meio, que serão tempos de paz e segurança, e os últimos 3 anos e meio, que será o período da grande tribulação. Nesse tempo, o sofrimento será tão grande que as pessoas desejarão morrer, mas não conseguirão. A morte fugirá dos homens. Entre esses 2 períodos, próximo à metade da última semana, teremos um evento maravilhoso: o arrebatamento dos crentes vencedores. Apocalipse 3, versículo 10 e Apocalipse 12, 5. Eles serão poupados desse grande sofrimento e se juntarão ao Senhor em seu trono para participar de sua parousia. A vinda secreta do Senhor, até o encontro com todos os crentes nos ares, após a grande tribulação. Lucas 21, 36 e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Em vista disso, temos apenas uma certeza: a partir do momento do arrebatamento dos vencedores, haverá exatos 3 anos e meio para o fim, isto é, para a volta pública do Senhor Jesus e o estabelecimento do seu tribunal e de seu reino. Os últimos 3 anos e meio correspondem ao período da grande tribulação descrita pelo Senhor Jesus em Mateus 24, do 15 ao 22, e cujos detalhes estão nos livros de Daniel e Apocalipse. Daniel, capítulo 7, versículo 25, Daniel, capítulo 12, versículo 7, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 12, 6, 14 e capítulo 13, versículo 5. De acordo com a profecia registrada em Daniel 9, 27, o anticristo fará aliança com muitos. O que caracteriza o nosso tempo é a falta de uma liderança forte no mundo. Por isso tudo está se tornando um caos. Isso é um sinal, pois o anticristo será o líder de que o mundo carece. Ele será um político carismático, capaz de articular muito bem os interesses das nações e trazer paz aos lugares em que há conflitos. Então, se cumprirá o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz,
e de nenhum modo escaparão. Ele fará aliança com Israel por 7 anos, garantindo aos judeus tempos de paz nesse período. Então, o templo será reconstruído e todas as práticas do Antigo Testamento serão restauradas. Ele certamente trará também tranquilidade ao resto do mundo, havendo bons tempos. Quando houver a sensação de paz e segurança, estaremos na metade da semana, ou seja, a 3 anos e meio do fim. Nesse momento, sobrevirá repentina destruição. O anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27, parte B. Aquele político se tornará então o abominável da desolação, referido pelo Senhor Jesus em Mateus 24:15. O anticristo, a besta com a sua imagem, conforme descrito em Apocalipse 13. Na metade da última semana, ele romperá a aliança que havia feito com Israel, e nesse tempo começará a grande tribulação. O anticristo, o homem da iniquidade, perseguirá os judeus e também os cristãos que não tiverem sido arrebatados como vencedores. Ao cabo dos últimos 3 anos e meio, o Senhor virá publicamente nas nuvens e haverá o arrebatamento do restante dos cristãos, dos mortos ressuscitados e dos vivos, para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, onde todos os cristãos serão julgados no tribunal de Cristo. Os que forem aprovados, os vencedores, reinarão com Cristo por 1000 anos. Mateus 25, versículo 21 e 23. E os demais sofrerão disciplina durante o reino milenar, em um lugar fora da esfera do reino, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 30. Após o julgamento nas nuvens, o Senhor virá à terra com os vencedores e lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e matará seus exércitos, aprisionará Satanás e julgará as nações em seu trono em Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19, do 19 ao 20, Mateus 25, do 31 ao 32. O segredo para ser vencedor é preparar-se em tempo para a vinda do Senhor. Se não cuidarmos, talvez não haja tempo suficiente para amadurecer e ser aprovado pelo Senhor em sua vinda. Alguém pode pensar que quando ocorrer o arrebatamento, poderá buscar desesperadamente ao Senhor e amadurecer na vida divina até o final da grande tribulação para ser vencedor. No entanto, se em 10 ou 20 anos de viver cristão ainda não amadurecemos, será que amadureceremos em tão pouco tempo? Aproveite o tempo que tem hoje e viva intensamente a vida da igreja com os irmãos e irmãs, buscando o crescimento em vida e servindo ao Senhor com entusiasmo e excelência.